Gênesis 10, do versículo 1 até o versículo 20. Diz o seguinte: Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram filhos depois do dilúvio. E os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Medai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dadonim. 5. E por estes foram partidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cão são Cush, Mizraim, Put e Canaã. 7. E os filhos de Cush são Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sebá e Dadã. E Cush gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reinado foi Babel, Erec, Acad e Calné na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou Nínive, Rabotir, Calá. 12. E Rezem entre Nínive e Cala. Esta é a grande cidade. E Mizraim gerou Ludim, e Anamim, e Aleabim, e a Naftuim, a Patrocim e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Cafturim. 15. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Et, e ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Zirgazeu, e ao Aveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, ao Zemareu, ao Mateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adma e Zebuim, até Laza. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e as suas terras em suas nações. Amém à palavra de Deus. Na mensagem de hoje, vamos centrar-nos numa genealogia que encontramos em Gênesis 10. Mas antes de entrarmos na genealogia, recordar-vos alguns pontos importantes que estudamos há umas semanas. Há umas semanas atrás, quando estudamos a genealogia de Caim, vimos que Caim iriam ser os poderosos na terra. Lembram-se quando falamos disso? Lá em Gênesis 4 podíamos ler sucesso, vimos pessoas que dominavam o ferro, o cobre, dominavam a música. Vimos também a construção da primeira cidade, o qual tem o nome de Enoque, o filho de Caim. E falamos nesse então que castigo e maldição eterna não representa obrigatoriamente falta de sucesso terrenal. Claro que estou a falar antropocentricamente. Trazendo aos dias de hoje, terrenalmente falando, o próprio Satanás parece estar a vencer, dominando o mundo e a sua direção. Mas nunca esqueçamos que na Bíblia diz, em Isaías 6.1, de que a terra é o estrado dos pés do Senhor. O nosso Deus, o único Deus, reina e Jesus está sentado no trono. Aparentemente, essa linha do mal que vimos em Caim, em Gênesis 6, tinha sido destruída pelo dilúvio, mas vemos que através da maldição à descendência de Cam, por causa do seu pecado, como estudamos na semana passada, essa linha espiritual do mal iria entrar uma vez mais na humanidade. Na semana passada, o castigo à família de Cam podia dar a entender que eles iam ser coitadinhos, sem abrigo, passar fome, sem terra, tal como podíamos ter pensado do castigo de Caim. Mas aconteceu precisamente o contrário, humanamente falando. Se analisamos a genealogia de Cam, vemos que os primeiros poderosos no mundo, os que tinham os governos das nações, as grandes cidades, eram eles. Temos personagens como Nimrod, em que a Bíblia diz no texto de hoje, no versículo 8 e 9, e Cush gerou Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. Versículo 9. E este foi poderoso caçador diante do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E podemos ver que as primeiras grandes cidades e civilizações descendem desta linha do mal. Vejam o que temos no versículo 10 do texto 2 de Gênesis 10.
e o princípio do seu reino foi Babel. Sobre esta cidade não precisamos de apresentações e no próximo capítulo estudaremos melhor Babel. Versículo 11. Desta mesma terra saiu a Síria e edificou Nínive. A Assíria, um povo grande, muitas vezes inimigo terrenal e espiritual do povo de Deus, chegando mesmo na história bíblica a levar pessoas do território de Israel cativas para a Síria. Isso fica registado, por exemplo, em 2 de Reis 17. Vemos neste versículo 11 também falar de Nínive. Esse território também não necessita apresentações. Fica claro no livro de Jonas quem eram eles. Jonas, capítulo 1, versículo 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até à minha presença. A grande cidade de Nínive, como cita neste livro de Jonas. Regressamos a Gênesis 10, versículo 14. A Patrocim e a Casluim, de onde saíram os filisteus. Sabemos quem eram os filisteus e a oposição que tiveram contra o povo de Deus e o quão poderosos eram fisicamente e o quão temidos eram. Versículo 15. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza. Indo para Sodoma e Gomorra, Admá, Zeboim, até Lazã. Vemos o quanto esses povos cananeus prosperaram, chegando mesmo a Sodoma e Gomorra, sabendo bem o que se passou em Sodoma e Gomorra. Podemos tirar ainda mais conclusões desta genealogia de Cam, mas destacarei as cidades mais conhecidas, para podermos meditar um pouco sobre o tema apropriado aos dias de hoje. Confesso que seria interessante estudar melhor a linhagem de Sem e principalmente a de Jafé. Como o próprio comentarista bíblico Matthew Henry diz, à prosperidade de Jafté foram dadas as costas dos gentios ou ilhas. Versículo 5. Este comentário fundamenta a ideia que estudamos na semana passada no capítulo 9, em que vemos Jafté habitar nas tendas de Sem, como representação da salvação para os gentios, que somos nós, a promessa de salvação através de Jesus Cristo. Mas hoje, pela vontade de Deus, esquadrinharemos a genealogia de Cam e o seu impacto na história, que influencia até aos dias de hoje a humanidade. E onde é que eu quero chegar com tudo isso? A maior prova que o nosso reino não é deste mundo é precisamente nesta genealogia. Podemos ver que os que foram amaldiçoados foram prósperos. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, morrer e ressuscitar, foi para nos resgatar deste mundo e sentar-nos com Ele nos lugares celestiais. Isso fica lá em Efésios 2,6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Jesus Cristo. O próprio Jesus diz lá em João 18,36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. A ideia errônea de que o cristianismo deve conquistar as nações e estender o seu domínio geográfico e terrenal, na minha opinião, não encontra fundamento na hermenêutica bíblica. Se analisamos esta genealogia de Gênesis 10, os que foram abençoados por Deus não tinham as melhores terras, pelo menos no início, não tinham poder político, não tiveram poder global, mas tinham o próprio Criador como Deus. E o que tu preferes? Fama, prosperidade, descendência e poder na terra? Cuidado, porque essas normalmente são as linhas do mal. Não significa que o cristão que tem prosperidade terrenal esteja em pecado. Muito pelo contrário, homens de Deus como Salomão ou José no Egito foram dos mais prósperos da terra. Mas isso foram etapas pontuais e com propósito pontuais e específicos. O verdadeiro cristão é peregrino estrangeiro, está de passagem neste mundo e a sua missão é honrar a Deus, estender o seu reino como Jesus fez, não estender um domínio terrenal. Pode ter posições importantes e missões específicas nesta terra, mas a meta deve ser sempre a eternidade e a glória de Deus. O cristão bíblico sempre foi perseguido, incompreendido e até morto. A popularidade e o aplauso do mundo caído a um cristão é sinónimo de mensagem falsa e mensagem antropocêntrica. Depois desta longa introdução, quero entrar num tema bastante específico. Como vocês sabem, estamos a estudar há meses a Bíblia desde Gênesis 1. O nosso calendário não está definido com antelação. Quem define é Deus e vamos ao ritmo do Espírito Santo. Deus
na sua soberania, quis que hoje, no dia 26 de dezembro, estivéssemos em Gênesis 10. Eu, pessoalmente, tinha decidido não pregar nada sobre o falso Natal do 25 de dezembro, o qual apelido o Natal do Solstício, Natal do Deus Sol, Natal do Pai Natal, Natal da Mentira, ou mais contemporaneamente falando, Natal da Coca-Cola. Este Natal, sempre em minúsculas, não representa a encarnação divinal de Deus. Não tem fundamento escritural, mas isso também não inibe de dizer de que a encarnação, a vinda do Rei à Terra foi importante. É verdade que o Verbo se fez carne, tabernaculizou, adquiriu morada entre os homens. É um dos pilares importantes do Evangelho e da salvação, da remissão do pecado na humanidade. Mas isso não inibe de apontar o dedo, de denunciar a idolatria e a falsidade do falso Natal do 25 de dezembro. E por que não queria falar sobre esse tema? Sentia, pelo facto de falar sobre esse tema, perto destas datas, para mim, é dar importância ao tema. É dar importância à mentira. E, sinceramente, graças à misericórdia de Deus, já é bastante claro para mim que este dia 25 de dezembro e os seus adventos é uma festa de idolatria e Deus condena a idolatria. Em Coríntios 10:21 encontramos: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Para mim, é uma liberdade incrível não guardar estas festas pagãs, não festejar estas datas, não separar estas datas. Mas entendo que para alguns, com tantos anos de mentira, ainda estejam confusos e necessitem de informação sobre o tema. Como eu disse anteriormente, sendo Deus que manda na liturgia e no calendário da pregação, sinto da parte de Deus a necessidade de falar algumas coisas sobre o tema, já que na soberania, hoje estamos em Gênesis 10, no dia 26 de dezembro. No meu entendimento, a Igreja Visível, chamada cristã, está em pecado ao comemorar este dia. Não tem ordenança bíblica e não tem nada de verdade. A partir do momento que Jesus Cristo, sendo unânime que não nasceu no 25 de dezembro, já começamos com uma mentira. E a palavra diz em 1 João 2:21: não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Também diz na palavra em Mateus 7:8: e assim abandonais o mandamento de Deus e apegai-vos às tradições dos homens. Este apegar às tradições dos homens tem muitos mais versículos. Também sabemos que no contexto bíblico, em primeira instância, se refere às tradições adotadas pelo povo judeu. Mas este adotar tradições de homens, estas vãs tradições, adequa-se bem ao que a Igreja cristã faz aos dias de hoje, adotando tradições de homens, do paganismo e do catolicismo. A Igreja chamada protestante evangélico, rótulo cada vez mais não me encaixo, anda ano tras ano a pregar contra as tradições do catolicismo, a idolatria às imagens e aos seus símbolos. Mas nestas datas, os chamados cristãos evangélicos abrem tréguas aos 3 primeiros mandamentos bíblicos e ficam primos e irmãos dos católicos ao comemorarem as mesmas festas e usarem os mesmos símbolos. Alguns até metem árvores do bosque em casa, que é abominação para Deus, e fazem presépios. Deus tenha misericórdia também. Conseguimos entrar em rituais de purificação de atos impuros. Vejam bem o que diz a palavra de Deus em relação a santificar ritos ou atos ou circunstâncias ou até coisas ou objetos. Tenham atenção à palavra de Deus. Diz assim, em Ageu, capítulo 2, versículo 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na orla da sua veste e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. E disse a Ageu: se alguém for contaminado pelo contacto com o corpo morto, tocar em alguma coisa ficará imunda? E os sacerdotes responderam: ficará imunda. Então respondeu Ageu, dizendo: assim é este povo e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem imundo é. Atenção, não estou a querer dizer de que
temos que agir conforme diz a lei em relação ao azeite, ao vinho, ao morto, etc. Mas uma coisa é clara neste ensino. O Deus da Bíblia não muda. E o Deus diz, neste texto, releiam com atenção Ageu, capítulo 2, do versículo 11 até o 14, que diz de que se tu tocas em algo impuro, irás-te contaminar. Se tu tocas em algo impuro, ficas contaminado. Mas no versículo 12 pergunta, e se tiveres algo santo e trocares em algo impuro, vais tornar o impuro em santo? E a resposta é não, taxativa. É um não redondo. E a conclusão no versículo 14 diz que assim é o povo. Assim o povo oferece coisas imundas. Oferece coisas que não são santas. Atenção, porque estes temas que vamos falar a continuação não são temas santos, não são temas separados para Deus. São temas imundos. Então, essa ideia de que o cristianismo tem a capacidade de tocar em certas datas, tocar em certas festividades, tocar em certos elementos, trazê-los para o cristianismo, santificá-los, isso é do diabo. E o próprio Deus pedirá contas àqueles que estão a ensiná-lo dessa forma. Pense, igreja, pensa com as escrituras, não com as tradições. Deus sempre diz, foge do pecado, foge da idolatria. E agora aqueles que chamam igreja adotam práticas horrendas só porque lhes meteram o nome de Jesus Cristo. Cuidado, porque o povo de Israel, em Êxodo, também colocou o nome de Deus no bezerro de ouro. E sentaram-se a comer e a beber para festejar. Lembram-se como acabou a história? Tal e qual como acontece aos dias de hoje. Sentam-se a comer e a beber porque deram o nome de Deus a algo que não tinha Deus em nenhum lado. Deixe-me uma pergunta. Se comemoramos, se santificamos o solstício de inverno porque metemos o nome de Jesus, por que não comemoramos também o solstício de verão? Porque o método de purificação foi o mesmo por parte do catolicismo. Meteram o nome de São João ao solstício de verão e o nome de Jesus ao outro, porque Jesus nasceu 6 meses depois de João. O solstício do São João é do diabo, porque é um santo, porque não é Deus, porque fazem fogos, pode lembrar o inferno, mas o solstício de dezembro já é para o cristão, porque leva o nome de Jesus e as luzinhas de Natal são mais bonitas do que o fogo. O motivo de cristianização, entre aspas, das datas de dezembro foi o mesmo para os autores da cristianização da data de junho. Acorda, tu que dormes. É o mesmo autor, o pai da mentira, o próprio Satanás. O diabo, a cultura, a linhagem do mal têm trabalhado em contra do calendário bíblico, em contra da santidade da linhagem santa e de uma forma muito astuta desde há muito tempo. Sabemos e temos acesso a toda a informação sobre as datas do 25 de dezembro. Certamente já ouviram falar sobre as Saturnálias, Deus Sol, Deus Mitra, São Nicolau, solstício de inverno, Pai Natal, Menino Jesus, um boneco que nasce todos os anos e nunca cresce. Sim, nunca cresce. Quer ver o ridículo destas festas inventadas pelo catolicismo e adotadas pelo cristianismo? Vejam bem a disseminação desta mentira por parte do catolicismo romano. Ponho um exemplo prático. Como vocês sabem, também não é comum eu e a minha mulher comemorarmos o nosso aniversário, o aniversário de casamento. Não é uma prática comum na nossa casa. Mas isso é outro tema. Mas analisem. Imaginemos agora, eu aos dias de hoje tenho 35 anos. Imaginemos, no próximo ano, iria comemorar o meu nascimento. E que idade eu iria comemorar? Os 36 anos. Não iria ser uma criancinha mais. Então o catolicismo, o que faz é ano tras ano, todos os anos, comemorar o nascimento de um bebê. Vejam bem o ridículo. Eu nasço, eu comemoro o meu aniversário e cada ano vou adicionando uma data. Este ano 35, no próximo ano 36, no seguinte 37. Mas o suposto comemorar do nascimento, da encarnação do Deus forte, do Pai eterno, do Príncipe de Paz, como é que é? Todos os anos nasce, todos os anos é um bebê, todos os anos encontramos uma criancinha. Vejam bem o tamanho desta mentira. O falso Deus do 25 de dezembro nasce todos os anos e é todos os anos um menino. Essa jogada de mestre de Satanás
para passar a ideia à humanidade que Deus é indefeso, Deus nunca cresce, Deus é inocente, Deus é uma criança e Deus é um bebê. Na minha Bíblia diz de que o meu Deus é Deus forte, Pai eterno e Príncipe de paz. O meu Deus tem domínio sobre tudo e tudo está sobre o seu ombro. Por isso, não posso colocar o meu Deus geloso, o meu Deus forte, zeloso pela sua glória, no mesmo dia da festa da Coca-Cola, a festa pagã que o catolicismo adotou e cristianizou. Não podemos ter comunhão com a mesa de Deus e a mesa dos demónios, como já lemos. Eu sou um defensor da teologia da origem, entre aspas. Não sei se esse título existe ou se é invenção minha. Ou seja, para mim é importante e vejo base bíblica para saber a origem das coisas, de onde elas vêm e com que finalidade foram criadas. Vejo esse mesmo princípio nas Escrituras. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo faz menção aos débeis na fé, têm como base o conhecimento e a origem das coisas. Então, tendo como base a teologia, entre aspas, da origem, vamos à origem destas festas pagãs através de um personagem que encontramos em Gênesis 10, Nimrod. Segundo a tradição histórica e a mitologia, há muito que extrair. Nimrod é um personagem bíblico, filho de Cush, neto de Cam e bisneto de Noé, descrito como o primeiro poderoso na terra. Podemos encontrar vários registros seculares sobre este tema. Por exemplo, conforme a etimologia, os escritos rabínicos derivam o nome de Nimrod do verbo hebraico merad, que significa rebelar. Assim, também o Talmud babilónico e Erubim 53a declara: então, porque foi ele chamado Nimrod? Pergunta, e respondem: porque incitou todo o mundo a se rebelar, irid, o verbo aqui, contra a sua santidade, contra a soberania de Deus. Joséfo, um escritor bastante conhecido, escreveu o seguinte sobre Nimrod: pouco a pouco transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor de Deus era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Ele ameaçou vingar-se de Deus se este Deus quisesse novamente inundar a terra. Fazer aqui um parênteses: Nimrod é tonto, por segundo a história bíblica, bem sabemos que Deus prometeu que nunca mais iria inundar a terra e colocou o arco-íris como símbolo desse pacto. Continuamos a ler. Porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água e vingaria a destruição dos seus antepassados. Atenção a esta frase que encontramos no livro de Joséfo. Primeiro, disse que iria construir uma torre alta. Vamos poder ver a continuação da história, que essa torre era tão alta que o próprio Deus teve que baixar para poder vê-la. Isso vamos estudar quando chegarmos ao capítulo 11 de Gênesis. E atenção, também diz nos escritos de Joséfo de que ele vingaria os seus antepassados. Atenção a esta frase. Quem eram os antepassados que foram destruídos no dilúvio? Quem eram? A linhagem do mal. Então o próprio Nimrod está a considerar como seus antepassados aqueles que foram destruídos no dilúvio, aqueles que pecavam. Então estamos a perceber bem quem era este personagem. Continua a dizer Joséfo: o povo estava ansioso de seguir este conselho, achando ser escravidão submeter-se a Deus, de modo que empreenderam construir a torre. Isso fica registado em Antiguidades Judaicas, volume 1, página 14 e 15. Também o homem chamado Brumat Iberson, 2009, na igreja de Troado, Jovelin, Clube dos Autores, registra o seguinte: Nimrod acreditava ser mais poderoso que Deus, e o dia em que disse ser dono do sol foi a gota de água para o Criador, que ordenou a sua morte. Então, seu tio Sem, filho de Noé, e seu grande número dos exércitos matou Nimrod, para não aumentar a maldade na terra. Nimrod não tinha escrúpulos, tanto que tirou sua mãe como mulher. Atenção. Após sua morte, sua mãe, Semiramis, que acreditava ser mãe de um deus, se impôs como deusa. Semiramis se deitou com vários homens, até que engravidou do seu segundo filho, Tamus, que acreditava ser reencarnação de Nimrod. Tamus, segundo a tradição, tem muito para se contar. Tamus casou com Einá e Estar, segundo a tradição egípcia, é Horus. O estudioso bíblico William Edwin Vine
afirma o seguinte: a forma da cruz, cruz com duas vigas, tem a sua origem na antiga Caldeia e foi usada como símbolo do deus Tammuz, tendo a forma do místico Tau, a letra inicial do seu nome, neste país e em terras adjacentes, inclusive no Egito. Por volta dos meados do século III d.C., as igrejas ou se haviam apartado ou tinham arredado certas doutrinas da fé cristã, a fim de aumentar o prestígio do sistema eclesiástico apóstata. Aceitavam pagãos na igreja, à parte de uma regeneração por fé. Permitiam-se-lhe, em grande parte, requerer seus símbolos e sinais pagãos. Assim, se adotou o Tau, ou T de Tammuz, na sua forma mais frequente, com a peça transversal abaixada um pouco, para representar a cruz de Cristo. Já escritores como Eltenberg, Bullinger e John Parson dizem o seguinte: atenção, usavam-se essas cruzes como símbolo do Deus Sol babilônico e são vistas pela primeira vez numa moeda de Júlio César em 100 a 44 a.C. e daí uma moeda cunhada pelo herdeiro César Augusto em 20 a.C. Nas moedas de Constantino, o símbolo mais frequente é ainda, mas o mesmo símbolo é usado sem o círculo ao redor e com os 4 braços iguais, verticais e horizontais. E este era o símbolo especialmente venerado como a roda solar. Deve-se esclarecer que Constantino era um adorador do Deus Sol e não quis entrar na igreja, entre aspas, senão cerca de um quarto século depois de ter visto tal cruz nos céus. Fim da citação. A continuação, muita da informação que vamos ler foi extraída da página Ministérios do Ensino Cristão e diz o seguinte em relação a Tammuz e a Grande Babilónia: a origem da Grande Babilónia e o sistema religioso. Nimrod decidiu fundar este império em desobediência às ordens que foram dadas pelo Senhor. Gênesis 9:7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundante a terra e multiplicai-vos nela. Tramando a afronta e desobediência, disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume chega aos céus. Façamos o nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Revisando, Nimrod foi o primeiro a começar a ser poderoso na terra. Gênesis 10, versículo 8. Ele deu início à primeira tentativa de unificação permanente dos homens sobre um único governo sem Deus, tal como podemos ver em Gênesis 10, versículo 10 e Gênesis 11, versículo 11. O mesmo sentir que vemos aos dias de hoje, o mesmo sentir de união, o mesmo sentir de um sentimento anti-Deus, já se encontra na genealogia de Gênesis 10. Continua a dizer o texto: da Grande Babilónia são oriundos os idólatras da terra. Quando houve a separação por línguas, cada nação do império renombrou os seus deuses, conforme a sua língua. Sobre todas as nações idólatras, reza a história que as mesmas tinham os deuses: Artemis, deusa Diana, rainha dos céus, Ísis, Osíris, Amun-Ra, Astorete, Baal, Ishtar, Ísis, Osíris, Afrodite, Eros, Vênus e Cupido, etc. Em muitas destas nações ouvia-se que o deus pagão maior era o deus Sol. Será que é isso mesmo? Sabemos que Satanás consegue fazer com que as pessoas sejam idólatras. Além disso, ele causa a degradação moral e espiritual da criação de Deus. Ainda não contente, Satanás faz com que as pessoas adorem, em vez de adorarem a Deus, adorem deuses pagãos. Note-se que o deus pagão maior quase sempre é o Sol, o mesmo que os ocultistas chamam de portador da luz, e por sua vez é o anjo de luz que é Lúcifer, o próprio Satanás. Toda a religião falsa tem seus próprios métodos para chegar à salvação, cometendo, portanto, o mesmo erro e desviando-se do único caminho que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. João 14,6. Este mesmo estudo faz citação a Nimrod, Semiramis e Tammuz. A Enciclopédia Britânica cita Semiramis como um personagem histórico a quem se atribuiu a fundação da Babilónia e a primeira suma sacerdotisa de uma religião. Ela era casada com Nimrod. Semiramis, segundo a tradição, esperava um filho. Quando o filho nasceu, ela declarou que o menino se chamou Tammuz e era a reencarnação de Nimrod. Aí está um fundamento,
uma base para o espiritismo, para a encarnação, que tem marcado quase a totalidade das falsas religiões que existem no mundo. Quando Tamos era moço, estava caçando nas matas, foi morto por um porco selvagem. Semiramis então, com todas as mulheres que serviam a sua religião, choraram, jejuaram por 40 dias, no final dos quais, de acordo com a lenda babilónica, Tamos foi trazido de volta à vida e isso foi uma demonstração do poder da mãe. Ela começou a ser adorada como um título de, entre aspas, Rainha dos Céus ou Deusa Mãe. O símbolo desta religião foi a imagem da mãe com a criança nos braços, conhecida como o mistério da mãe com a criança, ou Madonna e seu filho. Daí vem a adoração a Artemis, Diana, Maria, etc. Podemos ver na Bíblia essa mesma adoração à Rainha dos Céus e a Tamos. Jeremias 7,18. E os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazer bolos à Rainha dos Céus e oferecem libação a outros deuses, para me provocarem a ira. Jeremias 44,17. Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à Rainha dos Céus e oferecendo-lhes libações, como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não vivíamos mal algum. Os mesmos sintomas que se encontram nas festividades pagãs aos dias de hoje. Há mais textos sobre a Rainha dos Céus, mas vamos ver o que diz a Bíblia sobre Tamos. Mas antes de fundamentar, relembrar uma vez mais o que faziam os seguidores de Tamos segundo a mitologia. Releio, quando Tamos era moço, estava caçando nas matas, foi morto por um porco selvagem. E Semiramis então, com todas as mulheres que serviam na sua religião, choraram e jejuaram por 40 dias, no final dos quais, de acordo com a lenda babilónica, Tamos foi trazido de volta à vida. Agora vejam o que diz a Bíblia em Ezequiel 8, versículo 14. E levou-o à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamos. Ezequiel 8,15. Então me disse, viste, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que estas. Ezequiel 8,16. E levou-me para o pátio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. E assim, virados para o oriente, adoravam o Deus Sol. Fique impressionado como para Deus, na altura do povo de Israel, era abominação adorar a Tamos e ao Sol e à Rainha dos Céus. E aos dias de hoje já não é. Reparem, quem fazia a adoração a Ezequiel não eram os pagãos, eram as mulheres e homens do povo de Deus. E não faziam num sítio qualquer, faziam na própria casa do Senhor. Acorde, igreja, atualmente fazem tal e qual na chamada igreja visível, principalmente nestas datas e festas do Deus pagão, que dizem ser o próprio Deus, mas é o Deus Sol. Como diz em Eclesiastes, não há nada novo baixo do sol. Deus pedirá contas àqueles que pensam que podem purificar e santificar aquilo que para Deus é impuro e é abominação. Seguimos com a história e a informação. Após a separação pelas línguas, esta primeira religião pagã se estendeu pelo mundo. Os nomes eram outros, de acordo com as diferentes línguas, mas o culto à mãe e ao filho eram o mesmo. Astoret e Baal na Fenícia, Istar ou Anana na Assíria, Ísis ou Osíris no Egito, Afrodite ou Eros na Grécia, Vênus e Cupido em Roma. Os mesmos deuses com nomes diferentes. Porém, em todas as culturas pagãs há o Deus Sol, como Deus maior, entre seus ídolos, ou seja, Tamos continua a ser adorado. Um dos seus objetos de adoração indireto são as árvores, a qual eles adoram como se fosse um Deus arraigado. Encontramos em Deuteronômio 16, versículo 20 ao 22. A justiça seguirás, somente a justiça para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Atenção, não estabelecerás postes ídolos, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeste para ti. Aos dias de hoje, fazem-se altares em formas de árvores que dizem que é para o Deus verdadeiro. Deus tenha misericórdia.
Este é só um exemplo do culto a Tammuz, aquele que recebeu o espírito reencarnado de Nimrod, para entendermos sua migração da Babilónia para as outras culturas. O culto a Tammuz foi espalhado pelo mundo por causa da expressão do povo da cidade de Babel, que foi a primeira cidade depois do dilúvio. Para colocar mais base neste tema, saiba que foram encontradas nas escavações arqueológicas nas ruínas da Babilónia imagens de uma mulher segurando um menino ao colo. Estima-se que a sua data era cerca de 2000 anos antes de Jesus Cristo. Tammuz é assim uma contrafação diabólica de Jesus Cristo. Por ele ser filho e reencarnação de Nimrod, o fundador dos cultos que haviam em várias cidades como Babilónia, Assíria, etc., foi também o precursor da adoração diabólica a qual os povos das cidades fundadas por seu pai adoravam e reconheciam como Deus Sol, Azulão e Lúcifer, portador da luz. Provavelmente, os seus cultos se espalhou entre os povos que eram um só, antes de Deus separar os povos por uma língua estranha. Porém, todos eles herdaram um culto demoníaco a Tammuz, Deus Sol. Cada uma dessas nações o dominava com o seu próprio nome, como já referimos, como por exemplo Horus, Osíris, Baal, Dagon, Moloque, Apolos, Mitra, Odin, Cupido, Eros, etc. Essa adoração continua até os dias de hoje, desde que o imperador Constantino mudou o sábado da lei e estabeleceu a guarda do domingo em homenagem ao Deus Sol, Tammuz, etc. Constantino fez isso em 7 de março de 321. Isso foi só o começo da grande prostituta que sutilmente desde então vem modificando e acrescentando a palavra de Deus, fazendo com que os cristãos inocentemente sigam idolatrias e heresias. Veja as idolatrias maléficas, veja as idolatrias maquiadas que estão sobre este tema. Isso foi só o começo. A grande Babilónia, sutilmente, desde então, veio modificando e acrescentando a palavra de Deus, fazendo com que os cristãos inocentes sejam idólatras e hereges e vejam bem as maquinações idólatras que está por trás deste tema. Vemos também uma comparação entre Tammuz e a árvore, como já falamos. Tammuz tinha de si uma simbologia de adoração indireta, uma árvore, ou seja, o mesmo era adorado através de qualquer espécie de árvores. A espécie variava de cultura para cultura. Por exemplo, na cultura babilónica, a árvore era uma espécie de pinheirinho. Antigamente, no 25 de Tabet corresponde ao nosso calendário ao mês de dezembro, comemorava-se em toda a Babilónia o nascimento de Tammuz. O mesmo era considerado o vivificador da natureza. Por ocasião do seu aniversário, toda a Babilónia era enfeitada com pinheirinhos, que era a árvore da sua predileção por ter um formato piramidal. Faz lembrar alguma coisa? Como vimos anteriormente, era a árvore preferida de Tammuz. Em Roma, nos cultos a Tammuz, se davam ramos verdes como votos de boa sorte. Resumindo, ter árvore de Natal em casa é uma alusão ao culto a Tammuz. No ocultismo oriental, os espíritos são invocados por meio de uma árvore. De acordo com a Enciclopédia Barza, a árvore é de origem germânica, datando o tempo de São Bonifácio. Foi adotada para substituir o sacrifício do carvalho Odin, adorando-se uma árvore em homenagem ao Deus Menino. Leia a Bíblia e confira textos como Deuteronômio 12, versículo 2 e 3, Deuteronômio 16, versículo 21, 1 de Reis 14, versículo 22 e 23, 2 de Reis 17, versículo 9 a 10, Isaías 44, do 14 ao 17, Isaías 53, 4 e 5, Jeremias 10, 3 e 4, Jeremias 42, 2 e 6, Oséias 4, 13. Vemos que os povos, desde a antiguidade, possuíam o mau hábito de utilizar madeira, assim como árvores, para fins idólatras. Tammuz e o Sol. Nos tempos antigos, quando as tradições romanas estavam sendo suplantadas pelas tradições orientais importadas, os maiores festejos realizavam-se em honra do deus Mitra, cujo nascimento se comemora no 25 de dezembro. O culto de Mitra, o deus Sol, a luz da redenção, penetrou em Roma no 1º século a.C. Mitra era o correspondente iraniano do babilônico Tammuz. Preste atenção, irmãos. A data entrou no calendário civil romano em 274 depois de Jesus Cristo, quando o imperador Aurélio
declarou aquele dia o maior feriado em Roma. A data assinalada à festa do mitraísmo, do Natasis Solis Invictus, nascimento do Sol Invencível. Através do casamento de Roma com a Igreja, o dia do 25 de dezembro foi maquiado a dia do nascimento de Jesus para que pudessem adentrar subtilmente no púlpito cristão, fazendo com que muitos, através do Natal, adorem inocentemente o Sol até que saibam disso. E assim espero, porque há pessoas que sabem disso e continuam a fazer a adoração. Que Deus tenha misericórdia. E o texto continua. Tamos e um dos seus objetos de adoração indireta, a cruz. A prática da grande prostituta de fazer o sinal da cruz teve a sua origem na Babilónia, onde o povo fazia homenagem a Tamos. As pessoas demonstravam constantemente seu amor e adoração a Tamos fazendo o sinal do T. Deuteronômio 12, do versículo 30 a 31, diz o seguinte. Vejam o que nos diz a palavra de Deus ao respeito destas práticas pagãs. Cito. Não te enlaces após elas, nações pagãs, a imitá-las, e nem perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominação ao Senhor e o que Ele odeia fizeram eles aos seus deuses. Jeremias 10, do 2 ao 3. Da mesma maneira, o profeta Jeremias nos adverte com respeito aos costumes e tradições da sociedade em que nos rodeia. Prestem atenção. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, porque os costumes dos povos são vaidade. Em Romanos 12, versículo 2 diz, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E estes versículos bastariam para destruir a tradição do 25 de dezembro. Fica claro, com toda a informação que eu trouxe contrastada com a Bíblia, que este dia é um dia de obscuridade e mentira. Enganam as crianças dizendo que recebem prendas do Pai Natal. Essas crianças, quando crescem, sabem que era uma mentira e que o Pai Natal não existe. Em consequência, vão associar que Jesus também é mentira e não existe. A desculpa de festejar o Natal do 25 de dezembro para evangelizar, na maioria dos casos, é mentira. Só serve como descarte de consciência. Nunca falam de Jesus o ano inteiro. Nunca falam de Jesus aos companheiros de trabalho. Nem sabem, muitos deles, que eles são cristãos. Mas agora vão falar de Jesus. Nesta data, especificamente, vão falar de Jesus. Sabem por que eles dizem isso? Porque, infelizmente, para muitos, evangelizar é dizer simplesmente Feliz Natal. Para muitos, cantatas de Natal é evangelizar. Isso não é evangelizar. Evangelizar é falar sobre o Evangelho, contar o que historicamente aconteceu. E mesmo que expliquem o Natal, muitos só ficam pela encarnação. Deus encarnou, aleluia. A luz veio ao mundo, aleluia. A salvação veio ao mundo, aleluia. Mas não continuam a falar da justiça de Deus, não falam da cruz, não falam do inferno. Apresentam um evangelho parcial que é um falso evangelho. Muitos estão muito comprometidos a justificar o 25 de dezembro como a encarnação de Jesus e esqueceram-se que Jesus já está na segunda vinda. Esqueceram-se que a segunda vinda será para julgar a muitos e salvar a outros. Esqueceram-se de anunciar isso às nações. Não vejo o Deus das Escrituras nas comilonas de Natal, com os presentes, com as luzinhas, com as festas. Não vejo diferença nas atitudes e símbolos utilizados pelos chamados cristãos e pelo mundo. São os mesmos símbolos, é a mesma forma de comemoração, não há diferença nenhuma. Conhece alguém que tenha nascido de novo numa festa de Natal? Eu até hoje nunca conheci, mas sei de pessoas que nasceram de novo num funeral. Pois é, sabem porquê? Porque realmente, biblicamente e escrituralmente falando, Jesus mandou comemorar a sua morte e não a sua encarnação. Não posso andar todo o ano a dizer às pessoas, sou um cristão bíblico, a Bíblia é a minha autoridade, só a Escritura. E nas datas do 25 de dezembro, deixamos de lado ser só bíblicos e a só a Escritura. Isso é ser hipócrita. Mesmo que estas festas de dezembro não tivessem este transfundo pagão, não temos ordenança bíblica para ser comemorada, tal como os dias da Reforma, dia da Mãe, dia do Pai, etc. Santifica-te, Igreja, que o Senhor traga uma pandemia de santidade à noiva de Jesus Cristo. A Bíblia que eu leio diz o seguinte, a ordenança é clara, 1 Coríntios 11, do versículo 24 ao 26.
tomou o pão e, havendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Atenção agora. Fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Não o Natal do 25 de dezembro. Isto. E continua o texto. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberes do cálice, estareis anunciando o quê? O que é que diz o texto? A morte do Senhor até que Ele venha. O símbolo do pacto da nova aliança, o comer o pão, beber o vinho, recorda o quê? O que é que diz o texto? A morte do Senhor até que Ele venha. Não diz a reencarnação do Senhor, diz a morte do Senhor. E friso, a reencarnação é importante e era necessária porque se não tivesse encarnado não podia morrer. Mas a palavra traz outras ordenanças. Arrepende, cristão. Para de seguir as tradições. Para de seguir o paganismo. Para de seguir a idolatria e rende-te aos pés de Jesus. A encarnação de Jesus é importante e faz parte do Evangelho, mas o mandamento é celebrar a nossa Páscoa. Cristo, a nossa morte e a nossa ressurreição. Como vimos, a linhagem do mal que está em Gênesis 10 esteve sempre presente na história bíblica. E como é que agora desapareceu? Esteve presente em Gênesis 10, como lemos hoje. Esteve presente nos cultos do povo de Israel, nos cultos pagãos que eles faziam. Esteve presente em todas as civilizações, segundo a história secular. E aos dias de hoje desapareceu. Desapareceu de repente. Parece que agora já não existe nada disso. Parece que agora a idolatria é só no sentido figurado. Idolatria ao dinheiro, à família, ao carro, ao trabalho. Não. A idolatria, estes ídolos, continua patente, porque o diabo ama ser adorado. O diabo ama substituir a adoração do Deus verdadeiro para se adorar a Ele. E o homem também se gosta de adorar a si mesmo. Porque nós sabemos de que temos um ego demasiado inflamado. Então, sejamos espirituais, não sejamos carnais. Olhemos para tudo isso com olhos espirituais e derrubemos os altares de incredulidade. E podíamos falar sobre os reformadores, as diferenças que havia, qual deles não comemoravam e qual comemoravam. Podíamos falar, por exemplo, sobre os puritanos que tanto gostam de falar na igreja aos dias de hoje, principalmente na igreja reformada, e nestas datas brilha pela sua ausência. Os puritanos abominavam essas festividades, abominavam essas datas, mas os puritanos, nas datas pagãs do 25 de dezembro, já não contam. Podíamos falar sobre todos estes temas, mas a Bíblia é clara, como já citei em vários versículos e vários textos, e deixo um texto final para que pensem e para que meditem. Alguns de vocês podem estar a pensar, o que é que tem a ver o texto que vais ler? Mateus 28:16. Tem muito a ver. Tem muito a ver com tudo aquilo que estamos a viver. Tem muito a ver com esquecer as ordenanças de Deus. Tem muito a ver com seguir tradições pagãs. Tem muito a ver com idolatria. Vejam bem o que Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, deixou como mensagem para os seus discípulos, para os apóstolos e também para a prosperidade e também para nós que fomos salvos. Diz o seguinte, Mateus 28, versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atenção, versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Repito o versículo 20. Ensinando-os, ou seja, os discípulos, aqueles que vão evangelizar, os seus seguidores, vão ensinar as outras pessoas que se convertem de novo a obedecer a quê? O que é que diz o texto? A tudo o que eu lhes ordenei. Obedecer a tudo aquilo que Jesus ordenou. E Jesus ordenou que nós comemorássemos o seu nascimento? E Jesus ordenou que comemorássemos o seu nascimento no 25 de dezembro?
Vocês viram Jesus ou os discípulos a comemorar o seu nascimento? Ou viram Jesus e os discípulos a comemorar no 25 de dezembro? Não. Então cuidado, pastor, missionário, cristão, cuidado o que andas a ensinar às pessoas. Cuidado o que andas a ensinar ao novo nascido, porque o novo nascido, quando nasce, um dos primeiros sintomas que lhe vem é santificar-se, afastar-se do paganismo, afastar-se das práticas idólatras que tinha na chamada, entre aspas, Ur dos Caldeus espiritual em que vivia e quer ir em peregrinagem para a Jerusalém Celestial. E o que é que fazem os sábios, que sabem muito da palavra? Colocam tradições, colocam paganismo, colocam coisas herdadas dos pais terrenais e ensinam erroneamente. Não há problema nenhum com o Natal. É que agora o Natal fala-se sobre Jesus. Maior engano não há. Essa festa é do Pai da mentira e Deus é zeloso pela sua glória. Deus ama ser adorado, mas da forma que Ele estabeleceu. Aquele que nasce de novo, aquele que ama a Deus, guarda os seus mandamentos, como diz lá em 1 de João. E os mandamentos que Deus disse não foi de nenhuma forma comemorar o Natal do 25 de dezembro. Eu sei de que há pessoas que vão cerrar os dentes contra esta mensagem. Há pessoas que vai ser difícil separar-se das tradições, separar-se daquelas luzes todas do Natal, daquela harmonia familiar. Mas Deus diz, aquele que quer vir em pós de mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz cada dia e siga-me. Que Deus, através do Espírito Santo, exorte a Igreja. Que Deus nos faça regressar às bases verdadeiras do Evangelho, à purificação, ao rejeitar o paganismo, ao rejeitar a idolatria e a santificarmos como corpo para adorarmos mais puramente e santamente ao Deus verdadeiro. Deus nos ajude a purificar-nos e a caminhar nesta terra em perfeição. Sabemos de que somos salvos através do Evangelho, não das nossas obras. Sabemos de que a encarnação, a morte, a ressurreição, a vinda de Jesus faz parte do cristão verdadeiro e sabemos de que a obra que Ele começou, Ele mesmo a vai aperfeiçoar. Sabemos que somos salvos por graça e não por guardar esta festa, por deixar de guardar. Também sabemos de que não faz nós melhores por não comemorarmos o Natal, mas uma coisa estou certa. Jesus Cristo disse, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E esta festividade não tem ordem bíblica, é uma festa pagã. Deus nos ajude. Senhor, salva vidas através desta mensagem. Senhor, transforma almas. Senhor, aqueles que são teus, aumenta-lhes a fé, aumenta-os em santidade, que possam cair rendidos aos teus pés, arrepender-se dos seus pecados e reconhecer que só tu és Rei, Senhor e Salvador, tu reinas em glória e tu és santo, santo, santo. Amém, a palavra de Deus.